Abençoados e abençoadas, meus amados e queridos irmãos, hoje, domingo 26 de dezembro, está se aproximando mais um ano, 2022, e nós estamos aí na expectativa, no aguardo, certo de que, se a vontade de Deus for para cada um de nós, nós chegaremos lá. Se não, estaremos para sempre com Ele, pois o nosso espírito voltará, sem dúvida, com toda certeza, com toda convicção, para o eterno, e assim, num corpo glorioso semelhante ao dele, estaremos para sempre com Ele. Graça e paz, meus queridos, graça e paz, meus amados irmãos. Muito obrigado a todos os inscritos do meu canal, aqueles que se inscreveram a partir de 17 de junho de 2020 até agora, e aqueles que irão se inscrever. Muito obrigado mesmo. Me ajude a divulgar, compartilhar o meu canal, para que outras pessoas possam serem alcançadas. Se você gostou, dê um like. Não esqueça de dar um like. O like é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. Então não custa nada, ao visualizar, vai lá e aperta dá um like lá, ou um dislike, né? Também. Queridos, muito obrigado de coração mesmo, eu amo todos vocês. E eu quero trazer em pauta um assunto muito importante que veio à minha mente. Aliás, esses temas vêm à minha mente, eu caminhando, eu trabalhando, eu andando, eu assistindo matérias, assistindo outros vídeos, aí dali vem um tema, e aí eu desenvolvo esse tema. E o tema que me veio em mente foi esse: fora da graça se tem medo de tudo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Fora da graça se tem medo de tudo. E eu quero tomar por base a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, que diz assim: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Eu vou continuar pregando esse evangelho da graça de Deus, contrariando, né, até algumas pessoas que hoje diz que a graça acabou e tem causado uma certa polêmica para alguns irmãos, algumas confusões nas mentes das pessoas, pois eu tenho lido aí comentário nesses canais que estão dizendo que a graça não existe mais. E aí os irmãos ficam meio perdidos, ficam meio confusos. Querido, o negócio nosso é o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. É nele que nós vivemos, triunfamos e descansamos. Se esses que estão pregando, que estão dizendo que a graça não existe mais, deixa eles. Não se pegue nesse nome que eles dizem que não existe mais, mas pegue-se então no Cristo, que é Espírito, que traduzindo é a graça de Deus. E é essa graça que nós cremos, que nós seguimos, é essa graça que nós triunfamos, reinamos e descansamos nela. Então, queridos, essas coisas não levam a nada. O nosso intuito é fazer com que as pessoas deixem a tradição, os costumes religiosos, as tradições da religião, deixe de seguir os rituais, as liturgias, os cerimoniais,
Deixe de seguir preceitos dos homens, rudimentos ainda da lei. Que creia em tudo o que o Cristo Nazareno pregou, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele fez. Creia, acredite nisso, sem a necessidade de se fazer tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele fez. É crer, é acreditar. Isso significa viver por fé, andar por fé. Isto significa tomar posse de todas as suas promessas e viver essa liberdade plena do Evangelho, do Cristo ressuscitado. Então a graça, ela nos leva a seguir o Cristo ressurreto, a viver e andar só por fé. Quem está debaixo da graça de Deus anda e vive por fé. Já não mais vive, porque tem o entendimento que Cristo vive nele. Tem a mente de Cristo, vive numa comunhão constante com Ele, 24 horas por dia, adora Ele em espírito e em verdade, presta a Ele culto racional, não fica com sentimentos de culpa, com consciência pesada, porque não foi ao templo religioso, porque não tem um homem como seu pastor, como uma autoridade, segundo ele, espiritual sobre a sua vida. Não anda debaixo desses preceitos dos homens, não anda sendo guiado por cegos, mas anda dirigido e guiado pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito, no espírito de cada um dos filhos, e assim se submetem à sua vontade. É isso que é o Evangelho da graça de Deus. Toma posse de todas as promessas e vive a reinar e triunfar em graça e descansar sempre nele. Nele quem? O Cristo ressuscitado. Assim sendo, nós não vivemos aqui buscando as coisas terrenas, preocupado com o amanhã, inquieto. Como será o amanhã? Se o amanhã virá ou não? Não andamos voltados para as coisas desta vida. Deixamos que Ele nos conduza em paz, abençoado, alegre, feliz. Então, não vivemos aqui barganhando, lançando sortes por dias melhores, como fazem os religiosos. Nós não vivemos lançando sortes. Os religiosos vivem lançando sorte, tentando barganhar, dando para que possa receber, dando para que possa alcançar, negociando, aspas, com Deus, para prosperar, para ter dias melhores aqui nesta terra. Nós já temos dias melhores aqui nesta terra, porque nós já somos abençoados por Ele. O nosso dia não será, o nosso dia já é abençoado por Ele. Nós que andamos e vivemos por fé, nós tomamos posse disso, porque cremos nisso, porque o Senhor, Ele habita em nós. E nós temos essa certeza, nós temos essa convicção, e assim nós vamos prosseguindo nesse novo e vivo caminho, se fortalecendo na fé, crescendo em graça e no conhecimento de Deus. Lá
eles lançam sorte, barganham, indo em busca de suas conquistas. Eles andam inquietos, eles andam ansiosos, preocupados com o amanhã, na esperança do que vai acontecer. É assim que lá nesse sistema religioso, é assim que lá nesses lugares que eles chamam de igrejas, mas que são templo, é assim que eles vivem. Esperando o que vai acontecer. Como será o meu amanhã? Como será o meu futuro? Como será o meu fim do dia? Como será o meu fim de semana? Como será o meu mês? Já estão preocupados de como será o próximo ano. Quando andamos e vivemos por fé, não nos preocupamos com isso, porque temos certeza e convicção de que os dias que virão, eles são tão bons, ou serão tão bons, tão melhores, quanto os dias que nós estamos vivendo hoje. Isso é certeza, isso é convicção, porque nós cremos e nós sabemos em quem temos crido. Porque tudo lhes causa medo nessas pessoas. Por isso que elas ficam inquietas, porque tudo lhes causa medo, pavor. Eles ficam com medo de ficar doente. Eles têm medo disso, quando já estão curados, mas não vivem por fé, não andam por fé, não tomam posse. E fica, irmão, ore por mim, para Jesus me curar disso, me curar daquilo. Tem grupos aí que eles têm uma lista de oração, ou de orações por dezenas de centenas de pessoas, cada um com um problema ou com uma enfermidade diferente da outra. Quando eles já foram curados, quando eles já estão sarados, mas não tomam posse, porque vivem e andam por obras, barganhando, tentando fazer para receber, quando tudo que tinha que ser feito, ele já fez. Medo de lhes faltar algo. As pessoas têm medo de lhes faltar algo. Quem anda e vive por fé, nada lhes falta, porque o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Deus sabe do que precisamos, do que necessitamos, e Ele então nos concede à medida que os dias vão se passando. Eles têm medo de perder a salvação. O maior medo dos religiosos é de perder a salvação, porque lá nesse sistema eles ensinam que um dia você é salvo e que no outro não. Que por qualquer coisa que você faz por meio da carne, você perde a sua salvação. Porque a religião ensina os seus seguidores a ver o outro na carne. Quando o Cristo ressurreto nos vê no Espírito. Porque nós somos salvos no entendimento. E aí eles acham que dizendo assim, que crendo assim, nós vivemos na libertinagem. Isso é o maior engodo, a maior mentira dita por eles. Quem anda nesse evangelho da graça de Deus, ele não vive na prática das obras da carne, porque ele sabe que o Espírito de Deus habita nele, e o Espírito de Deus está sempre pronto, está sempre forte. E ele sabe que nem tudo lhe convém fazer. Já não mais vivo, preste atenção nisso, já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Religiosos, eles lá ficam apontando para as obras da carne, mas se você tem a mente de Cristo, você não precisa desses ensinamentos ditos por Ele, porque você sabe que você não mais vive, mas Cristo vive em você. Medo da morte. Eles têm medo de morrer. Nós não temos medo de morrer, porque sabemos que temos uma validade, e quando esse dia chegar,
Ninguém tem como impedir. Acontecerá, se cumprirá, porque Deus, ninguém pode frustrar os seus desígnios. Ninguém pode frustrar os seus desígnios. Então nós não temos medo de morrer, mas lá eles têm medo também da morte, eles têm medo de morrer. Estão presos às coisas desta vida. Os ricos têm medo de empobrecer. Os que têm alguma coisa têm medo de perder algumas coisas. Por isso que eles barganham, por isso que eles negociam. É o dando para receber, é o dando para ser protegido, para ser guardado, é o dando para prosperar. Medo de Satanás, desse diabo criado pela religião como ser espiritual. Medo de ir para o inferno. Todos nós vamos para o inferno. Ó religioso, todos nós vamos para o inferno, porque a palavra inferno significa sepultura. E todos nós um dia iremos para o inferno. Esse inferno que a religião criou como um lago de fogo, esse inferno não existe. Esse inferno criado pela religião é para lhe causar medo, é para lhe causar pavor, é para lhe causar terror. E por isso que eles dizem que você vai para o inferno. Você é de Deus, você pertence a Deus, você é um escolhido, você é um eleito, você é um predestinado. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém arrebata você das mãos dele. Ele te escolheu primeiro e te amou primeiro. Antes que o mundo existisse, você já estava nele. Enfim, todos lhes causam medo nesses lugares. Tudo lhes causam medo. Medo. O medo tomou conta dessas pessoas na religião. Enquanto eles estão ali, eles até se sentem, aspas, bem. Quando deixa esses lugares, tudo volta ao normal. As preocupações. Porque nesses lugares, os líderes religiosos trabalham os sentimentos e as emoções das pessoas, e não a razão. O culto ali não é em espírito e em verdade. O culto ali não é racional. Eles não sabem nem o que é isso. E é por isso que quanto mais se grita nesses lugares, quanto mais se pula nesses lugares, quanto mais nesses lugares se falam línguas, o tal do reteté, esses movimentos que eles dizem que é movimento espiritual, mas essas pessoas se prendem a esses lugares por meio dos seus sentimentos, das suas emoções, e não deixa que a sua mente seja trabalhada para que possa entender e compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na sua vida. Então lá eles ficam tentando cumprir tudo que ninguém conseguiu cumprir. Os judeus não conseguiram cumprir a lei. Mas lá nesses lugares eles ficam tentando cumprir. Querendo fazer. O único que conseguiu cumprir tudo como homem, como humano que foi o Cristo Nazareno. Sim, este cumpriu toda a lei. E ao finalizar, ele disse, está tudo consumado. Tudo que tinha que ser feito eu fiz. Vocês não precisam mais cumprir a lei, porque eu cumpri a lei no lugar de cada um de vocês. Então, ele morre, o Cristo Nazareno morre. E nesses lugares que nós chamamos, que eles chamam de igreja, que nós chamamos de templo, uma vez por mês eles se reúnem para fazer algo em memória de quem está vivo. O nosso Cristo, ele ressuscitou, ele está vivo para todo o sempre. E não se faz nada em memória de quem está vivo, se faz em memória de quem está morto. Cristo ressuscitou, religiosos.
Ele está vivo e vivo para todo sempre. Então ele ressuscita para que tenhamos a mente de Cristo e sejamos o seu santuário. Ele habita no seu espírito, ele habita no nosso espírito, deixando de nós de sermos carnais, de vivermos na prática das obras da carne. E sejamos espirituais, alimentando-nos de alimento sólido, não de leite, porque agora estamos prontos para isso. Quando entendemos essas coisas, nós estamos prontos para isso. Alimento sólido, mente de Cristo, imagem de Cristo. As pessoas veem em nós a presença de Cristo. Agora, não só somos mais como meninos em Cristo, criado com leite, fazendo ainda as coisas de meninos, como muitos deles ainda fazem nesses lugares, se comportam como meninos, mas estamos apegados com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, como diz aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23. Aquele que prometeu é fiel, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha o que diz o versículo 24 aos Hebreus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto é, desenvolver a salvação e não lutar para ser salvo. Como os religiosos lutam para serem salvos. Como eles acreditam e ensinam que se tem que fazer algo para se salvar. Eles lá dizem que as pessoas têm que lutar cada dia para ser salvo. Viva por fé, meu irmão. Creia tão somente. Tome posse. Desenvolva a salvação. Você já é salvo. Desenvolva praticando as boas obras. Amando o próximo, amando aqueles que se comportam como seus verdadeiros inimigos, amando aos que necessitam. Agora, nesse período de Natal, né, eu disse na última pregação, né, eles fazem festa, eles dão presente, eles procuram ajudar as pessoas necessitadas, mas depois que passa esses dias de festa, tudo se volta ao normal, e agora é só no próximo ano. Mas aqueles que são salvos, aqueles que seguem o Cristo ressuscitado, ele vive na prática dessa salvação todos os dias, até o dia em que ele deixar esse corpo, essa matéria, e a matéria voltar ao pó, e o seu espírito voltar para Deus. Lá eles dizem, tem que jejuar. Aí é um tal de jejuar. Tem que ir ao monte. Tem que frequentar o templo. Tem que dar dízimo. Tem que fazer campanha. Só assim você alcança a salvação. É assim que eles pregam, é assim que eles ensinam. E muitos acreditam nisso. Que se não dizimar, que se não jejuar, que se não ir ao monte, se não frequentar o templo, se não paparicar o pastor, se não dar primazia a ele, se não honrar ele, a pessoa não é salva. Como se a salvação dependesse da atitude do homem. A salvação não depende da sua atitude, da minha atitude, da atitude de quem quer que seja. A graça, você vive a revelação. A graça, você vive a revelação. A revelação de quê? A revelação da salvação. É assim que nós vivemos na graça. Revelação da salvação. Nós não temos medo, nós estamos seguros de que somos salvos.
nós temos certeza, nós temos convicção. O Espírito de Deus que habita no nosso espírito, ele testifica conosco que somos filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus. E não ao contrário da religião, a renovação. Não por achismo, como fazem os religiosos. O achismo. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. É desse jeito. Nós aprendemos assim, vamos morrer assim. É muitos sacrifícios nesses lugares. As pessoas não vivem em família, não podem visitar parentes, amigos, principalmente aos domingos, porque a prioridade é ir ao templo. Quantas pessoas antes de serem religiosas, de frequentar esses lugares, visitavam as famílias, viviam unidas, mas depois que vão para esses lugares, as pessoas se distanciam, abandonam, não visitam mais os parentes, não visitam mais os amigos. Só se encontram quando morre um no cemitério. Aí eles se encontram. E lá é um tal, vai lá em casa, tá sumido, me dá aí o seu número, o seu zap, nós precisamos de estar mais juntos. Mas depois que o morto é sepultado, tudo volta ao que era antes. Sabe por quê? Porque não é esse o evangelho do Cristo ressurreto, não é esse o evangelho do Cristo ressuscitado, não é esse o evangelho da graça de Deus. Temos que amar mais uns aos outros. Temos que nos fortalecer mais uns aos outros. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo como uma unidade. E assim sendo, somos todos iguais, todos trabalhando para o fortalecimento e o crescimento desse corpo, cuja cabeça é Cristo. Então fica aí esta palavra. Na graça, fora da graça se tem medo de tudo. E é isso que acontece nesses lugares. As pessoas têm medo de tudo, são medrosas. Quando eles compram um carro, pastor, unja aí a chave do meu carro. Eu vi muito isso. Cheguei até algumas vezes a acompanhar o pastor presidente para fazer isso no final da reunião, quando alguém comprava um carro. E sabe o que acontecia? A maioria tinha esses carros roubados, não eram para ser roubados, se foi ungido, se foi consagrado. É isso. Essa é a verdade que muitos não querem ouvir, não querem saber. Tudo lá se unge. Vão na casa, eu vou lá na sua casa ungir a sua casa. Eu vou lá no seu negócio ungir o seu negócio. Como se essa unção, essa consagração, segundo eles, fosse necessário, fosse tão importante, e que Deus irá agora proteger, irá guardar por causa dessas súplicas, por causa dessas orações. Isso não é verdade. O evangelho da graça de Deus é por fé, é crer tão somente e tomar posse e viver, triunfar e descansar no Senhor. Por isso que já muitos anos antes, o salmista Davi diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na graça de Deus, nada nos falta. Porque Ele é quem nos conduz em pastos verdejantes. É Ele que nos conduz e nos leva a águas tranquilas. É Ele que não deixa que nada venha nos acontecer. Porque Ele nos consola. Com a sua palavra nós somos consolados. Vivemos a palavra do Senhor. Sabemos que Ele não é fiel a nós. E nem tampouco nós somos fiéis a Ele. Sabemos que Ele
é fiel à sua palavra. E por ele ser fiel à sua palavra, nós somos guardados, somos curados, somos salvos, somos protegidos. Assim sendo, vamos crescendo, caminhando nesse novo e vivo caminho até o dia de estarmos para sempre com ele. Essa é a nossa esperança no Cristo ressurreto, no Cristo ressuscitado. Querida, é por fé. Viva por fé, ande por fé. Tome posse, acredite somente nele. Creia que ele habita no teu espírito. Creia que você é filho. Não vive como servo nesses lugares. Como ovelha, você não é ovelha, você nunca foi ovelha, você não é servo, você nunca foi servo, você é verdadeiramente filho de Deus. Na graça de Deus, você não tem medo de nada você tem medo. Beijo, seu coração, forte abraço. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Abba, Pai. Quem tem a mente de Cristo sabe o que significa ou o que quer dizer Abba, Pai. Por isso que estamos descansando nele. Paizinho, 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 paizinho.